Tem um assunto que eu gosto muito de falar quando estou na igreja, que eu gosto de falar sobre ele, é sobre dízimo. Porque eu considero que o dízimo, eu sempre penso assim, que o dízimo é a vida consagrada no altar. A gente fala sobre dinheiro, mas o dinheiro representa a vida. Nós temos um salário que representa o nosso valor na firma que a gente trabalha, né, da empresa. As pessoas trabalham no lugar e têm um salário. O salário que ele recebe é a vida que ele deu para o trabalho. Ele trabalha, às vezes, um mês, dá vida para o trabalho e, no fim do mês, o patrão devolve para ele em dinheiro a vida que ele deu para o trabalho. E aí nós pegamos parte daquele dinheiro, que é a nossa vida, e eu acho tão lindo isso. Eles pegam o dinheiro que é a nossa vida e colocam na sacola para a obra de Deus. Na verdade, eu não estou colocando dinheiro ali, eu estou colocando parte da minha vida, que eu dei para o trabalho e que o trabalho me devolveu, e eu pego aquele dinheiro que é a minha vida, que eu dei para o trabalho, e coloco na sacola para que seja aplicado na obra. Eu não posso fazer a obra, muitas vezes, né, a pessoa fala, pô, eu não faço nada, né? Faz, quando você contribui, você está colocando a tua vida na obra, porque esse dinheiro ele é aplicado em tantas coisas na obra de Deus, em missões, em trabalhos sociais, na igreja, no pagamento do prédio, do aluguel, ou de tudo que tem. Então, o dinheiro é aplicado nos sacerdotes, naqueles que ministram, naqueles que trabalham, porque a Bíblia diz que aquele que prega o Evangelho, que vive do Evangelho, não pode atar a boca do boi que debulha o arado, o trigo. Né? Então, o nosso dinheiro, tem até um título, eu considero assim, eu tenho até um título que eu gosto muito de usar, é vida consagrada no altar. A gente consagra a nossa vida. Quando você ora, né? E eu sempre penso assim que Deus ama o que dá com alegria, né? E uma das coisas que nós demos para Deus, cada um de nós, quando nós nos convertemos, nós entregamos toda a nossa vida para Deus, 100%. E aí a gente coloca uma parte daquilo que a gente ganha, que é a nossa vida, para ser aplicada na obra de Deus, né? Tem uma referência que eu queria ler com vocês no livro de Hebreus, do capítulo 7, que é interessante para a gente falar sobre dízimo, e eu queria falar sobre isso hoje. E o título do capítulo 7 de Hebreus diz assim: o sacerdócio de Melquisedeque era figura. Olha só, olha que interessante, o sacerdócio de Melquisedeque era figura do sacerdócio eterno de Cristo. É a figura. E aí começa assim no capítulo 7. Porque esse Melquisedeque, que era rei de Salém e sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou, a quem também Abraão deu o dízimo de tudo. Primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz, sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem os sacerdotes, têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isso é, de seus irmãos, ainda que tenham descendido de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou dízimos de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E para isso
e para assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. De sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Porque mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Porque aquele de quem essas coisas se dizem pertence a outra tribo, da qual ninguém serviu ao altar, visto ser manifesto que o nosso Senhor procedeu de Judá e concernentemente a essa tribo, nunca Moisés falou de sacerdócio, muito mais manifesto é, ainda se a semelhança de Melquisedeque, se levantar outro sacerdote, que não foi feito segundo, olha só, que não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele assim se testifica, tu és sacerdote eternamente segundo a ordem de Melquisedeque, porque o precedente mandamento é abrogado por causa da sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzido uma melhor esperança, pelo qual chegamos a Deus. E visto como não é sem prestar juramento, porque certamente aqueles sem juramento foram feitos sacerdotes, mas este, com juramento por aquele que lhe disse, jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. E de tanto melhor concerto, Jesus foi feito fiador. Até aí só. Louvado seja Deus. É interessante que no livro de Mateus 5,17, Jesus diz assim, eu não vim mudar a lei, eu não vim abrogar a lei, eu vim cumprir a lei. E Jesus, ele é sacerdote eternamente. E eu fiquei pensando, será que Jesus, ele dava dízimo? Dava ou não? Ele dava, porque ele foi criado numa família de judeus que cumpriam a lei. Você vê que Jesus, ele paga imposto. Quando ele manda pegar o dinheiro lá para pagar no peixe, ele diz, paga por mim e por ti, né? Ele paga o imposto, né? E ele, eu até anotei aqui que Jesus, sobre dinheiro, ele falou 90 vezes. Dos 107 versículos do Sermão do Monte, 22 fala sobre dinheiro. E das 49 parábolas que tem na Bíblia, 24 falam sobre dinheiro. O assunto que mais tem na Bíblia é sobre dinheiro. Né? E Jesus falou 90 vezes sobre dinheiro, sobre finanças. Então, ele não veio, ele veio cumprir a lei. E aqui, nós lemos no capítulo 7, fala que o sacerdócio de Melquisedeque era a figura do sacerdócio eterno de Cristo. Então, Jesus, ele é sacerdote eternamente. E Melquisedeque não era da tribo dos levitas, não era da tribo de Levi, não era levita, ele não era daquela forma, mas Abraão deu o dízimo para ele antes da lei. E é interessante que essa parte de ofertar vem desde Gênesis. Por exemplo, Caim matou Abel por causa de oferta. Não foi? Abel apresentou o melhor da sua terra, do seu rebanho, ao Senhor, né? E Caim apresentou parte dos alimentos da terra. Só que um fez com alegria, com prazer, e o outro não, né? E aí ele ficou, porque Deus aceitou a oferta de Abel, mas não aceitou a oferta de Caim, e Caim, com raiva, matou o irmão. E Deus fala para ele, se você o fizesse de coração, com alegria, com prazer, não haveria aceitação para ti também? Então, desde o início, essa parte de ofertar, de dizimar, de apresentar a mulher, aquela pobre viúva que Jesus cita ela, ele não cita que ela deu 10%, ela deu tudo, ela deu tudo que ela tinha. A Bíblia fala que Zaqueu, ele lá, quando ele desce, se eu tenho tirado, eu devolvo 4 vezes mais do que eu tenho, se eu defraudei alguém. Então, era alguém que cumpria também a lei. A gente fala sobre Ananias e Safira, que também tinha que apresentar mentira, e por causa da mentira que apresentavam parte daquilo que eles tinham, que na verdade não era medida, eles deram
Eles tinham que dar tudo, mas não deram, deram metade, falaram que deram tudo, por causa disso os dois morreram. Então, uma das coisas que a igreja do Senhor, né, ela é apresentada, nós, e Jesus, ele é sacerdote eternamente, porque ele é sacerdote, e diz aqui, não foi feito segundo a lei do mandamento carnal, mas a virtude, segundo a virtude da vida incorruptível, porque dele se testifica assim, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque. Então, quando fala que ele não tinha genealogia, nem pai, nem mãe, isso não significa que ele não nasceu do nada, significa que não tinha uma tradição da tribo, ele não era da tribo de Levi, como Jesus também não era da tribo de Levi, Jesus é da tribo de Judá, mas em Jesus ele é sumo sacerdote eternamente, ele vive para sempre, então não muda a lei, e nós temos que dar o dízimo a ele, da mesma forma que Abraão deu dízimo de tudo a Melquisedeque, nós da mesma forma devemos dar o dízimo a Jesus, a ele, porque ele é sumo sacerdote da igreja, louvado seja Deus. Então, hoje se discute muito sobre isso nas igrejas, se deve, a gente ouve muitas pessoas criticando, hoje você vê, a nossa igreja tem um cuidado, a gente gasta um tempo falando sobre isso, sabe por quê? Porque é uma dificuldade das pessoas em aplicar na obra. Se todo mundo aplicasse na obra de Deus, a gente ganharia muito mais vidas para Jesus, haveria muito mais facilidade de ganhar pessoas para Jesus, porque quando nós apresentamos parte daquilo que a gente tem, nós estamos apresentando parte da nossa vida para ser aplicada na obra de Deus. Eu não posso sair, eu não posso ir em missões, eu não posso fazer a obra, mas eu posso ofertar, eu posso dizimar, eu posso aplicar, porque dízimo é vida consagrada no altar. É parte daquilo que eu tenho, eu estou pegando parte daquilo que eu tenho, que é a minha vida, que está aplicada, que está transformada em um valor, né, que é o dinheiro, que é a vida que eu dei para o patrão, e desta forma eu estou aplicando na obra de Deus para que a obra de Deus ela tenha continuidade. Então isso vem muito antes da lei, né? E a Bíblia fala que se a perfeição pelo sacerdote levítico, porque sobre ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outro sacerdote se levantasse, segundo a ordem de Melquisedeque, e que não fosse chamado senão a ordem de Arão, Jesus foi chamado sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Por isso que ele é sacerdote eternamente, porque ele vive para sempre, ele não morre mais. Não tem necessidade de mudar o sacerdócio. Então nós precisamos entender que essa parte ela é muito mais importante do que a gente possa imaginar. E repetindo que Jesus falou 90 vezes sobre dinheiro, sobre o reino dos céus, é semelhante à pérola, o reino dos céus é semelhante a um tesouro, ele fala 90 vezes. Então, na própria Bíblia, fala-se muito mais sobre finanças, sobre dinheiro, do que qualquer outro assunto. Isso é só para a gente entender, por isso que Deus, há um versículo que eu gosto muito, que o salmista diz assim, cantem, alegrem-se todos aqueles que amam a minha justiça e digam continuamente, o Senhor que ama a prosperidade do seu servo, seja engrandecido. A gente vê a Davi falando, ele fala que sobre, segundo a crônica, ele fala sobre oferta, né? Quando ele vai construir, ele diz, de tudo que eu tenho, tudo que eu aplico na obra de Deus, porque em Deus está o querer, em Deus está efetuar, em Deus está engrandecer, em Deus está o dar força a tudo. E ele aplica, e ele convoca o povo para que o povo não compareça de mão vazia para a edificação do templo, né? E ele, de tudo que Deus tem me dado, eu vou aplicar na obra de Deus. Então, da mesma forma, a gente tem que entender que nós temos que investir não só na parte de oração, de adoração, de culto, de cantar, de adorar, mas de aplicar também as nossas finanças, porque isso é parte da nossa vida. E repito, dízimo é uma vida consagrada no altar. Amém? Feche teus olhos, vamos fazer uma oração. Nosso Deus querido, nosso Pai celestial, louvamos a Ti, meu Deus amado, porque o Senhor tem nos dado essa consciência, Deus amado, tudo que temos vem do Senhor. Deus querido, meu Senhor, da Tua mão todamos, ou seja, nós devolvemos parte daquilo que o Senhor nos dá,
O Senhor nos dá trabalho, o Senhor nos dá saúde, o Senhor nos dá vida, o Senhor nos dá um salário, o Senhor nos dá dinheiro, o Senhor nos dá prosperidade, o Senhor nos dá condições, o Senhor nos dá vida, Deus amado, o Senhor nos dá prosperidade em todas as áreas, e nós queremos aplicar, ó Deus amado, parte daquilo que o Senhor nos dá na tua obra, Deus amado. Por isso, opera nas nossas vidas, porque nós queremos cada dia mais, Deus amado, prosperarmos, queremos cada dia mais crescermos na graça, queremos cada dia mais ter condições, Deus amado, para que possamos aplicar muito mais na tua obra, no teu reino, porque nós queremos ver vidas transformadas, Deus amado. Tua palavra diz: eu nunca vi o justo desamparado, louvado seja teu nome, e nem a sua descendência mendigar o pão. O Senhor ama a prosperidade dos seus servos. Deus amado, a tua palavra diz que o Senhor abriria as janelas dos céus, derramaria bênçãos sem medida sobre o seu povo. E por causa de nós, por causa daqueles que contribuem, daqueles que aplicam, ó Deus, as suas vidas na tua obra, o Senhor, Deus, repreenderia o devorador por nossa causa, aleluia. Louvado seja teu nome, porque o Senhor tem levantado um povo fiel, um povo ativo, Deus amado, um povo compromissado com o Senhor, com a tua palavra, com o seu reino, Deus amado, que tem investido, Deus, toda a sua vida em função da tua obra, Deus amado. Louvado seja teu nome. Nós consagramos as nossas vidas cada dia mais para servir nesta obra gloriosa, nessa obra maravilhosa, Deus amado. Deus, porque a tua palavra diz que o Senhor ama ao que dá com alegria, e a tua palavra diz: mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. A tua palavra diz: dai e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, vos deitarão no vosso regaço, porque com a medida com que medides, vos medirão a vós. Louvado seja teu nome, Deus. Coloca essa disposição nas nossas vidas e nos corações, e nos dá condições de cada dia mais investirmos na tua obra, aplicarmos parte, Deus amado, das nossas finanças na tua obra, para a glória do teu nome. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus.